Gente, então, estamos aqui hoje no nosso Fanavide Conversa para falar um pouquinho sobre violência psicológica com a querida Valéria Scarans, que é promotora em São Paulo, é palestrante, conferencista, autora de diversos livros, inclusive pelo menos um deles sobre o assunto, que eu sei, e que veio aqui hoje nos brindar com os seus conhecimentos e com a sua presença. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Desculpa a demora para entrar aqui. Às vezes a gente tem problemas de conexão, né? Sim, é Mas verdade. é uma alegria estar com vocês. E esse tema, violência psicológica, acho que é um dos temas mais importantes quando se fala de violência contra a mulher. O tipo penal, ele é uma grande inovação, trouxe um instrumento de trabalho maravilhoso para todas nós, mas ao mesmo tempo é um grande desafio, né? Tornar esse tipo penal uma realidade. É um grande desafio. Eu, lá no Juizado de Violência Doméstica aqui da capital, o 5º Juizado, que eu sou titular, eu tenho percebido um número muito pequeno de denúncias. Valéria, a que você atribui essa questão? Pois é, sabe que acho que essa é a questão central, acho, do nosso debate, né? Porque o tipo penal, ele foi tão comemorado, era tão necessário, porque desde que a Lei Maria da Penha surgiu, as pessoas já imaginavam, a população já imaginava que existia um tipo penal correspondente. E acho que acontece com você também, acontece com os nossos colegas e com as nossas colegas aqui. As mulheres iam para a delegacia para registrar boletim de ocorrência por violência psicológica. E aí, quando tinha informação de que não existia esse crime ou que não poderiam registrar, voltavam frustradas. Mas o crime de violência psicológica, da forma como ele foi aprovado, esse tipo penal, ele trouxe uma dificuldade. Porque o crime de violência psicológica, ele pressupõe o dano emocional. Essa é a primeira dificuldade, a primeira questão que nós temos para a aplicação do crime. Não é só a conduta de manipulação, ridicularização, isolamento, ameaça. Além dessas condutas, para que o crime seja configurado, nós precisamos dessa demonstração do dano emocional. E o que é dano emocional? O que é dano psíquico? Todas essas discussões têm acontecido ao redor do país. E um outro aspecto que eu acho muito interessante de mencionar é o seguinte: o crime de violência psicológica, a violência psicológica, ela é, ao mesmo tempo, invisível e banalizada, normalizada. Então, as mulheres só percebem a violência psicológica quando ela já está instalada, quando ela é severa, quando ela já produziu danos muito elevados para a vida daquela mulher, seja para o seu relacionamento social, para a sua saúde. E dificilmente a violência psicológica ela vem sozinha. Normalmente ela caminha de mãos dadas com outras violências. Então, o que aparece nos processos é a violência sexual, a violência corporal, a violência patrimonial, por vezes. Mas a violência psicológica, ela não tem sido estudada, não é só no Brasil, no mundo também, com propriedade, como uma violência autônoma, como deveria. Se nós conversamos como nós estamos conversando hoje sobre violência psicológica, que é o início, o meio e o fim de toda forma de violência, nós conseguimos efetivamente mudar a história dessas mulheres, mudar a história do nosso país, né? Porque, na realidade, o que eu observo é que tudo começa com a violência psicológica. Até mesmo aquelas primeiras tensões do ciclo da violência, a gente observa que... Então, se a gente já conseguisse, de uma maneira mais efetiva, cortar o mal pela raiz, ou seja, fazer com que as coisas começassem e, em tese, parassem na violência psicológica, a gente evitaria muitas lesões, né, e feminicídios. Sim, com certeza. Quando a gente estava conversando há um tempo atrás sobre essa violência psicológica, né, eu me perguntava também, na linha do que nós estamos conversando, por que é tão difícil, né, trabalhar com essa violência? E aí eu me lembro que até eu tive contato com algumas colegas juízes, alguns colegas de outros estados, e eu fui estudar um pouquinho do que acontece com a violência psicológica em outros países. Será que ela é tão aplicada, tão estudada? E os problemas que nós temos aqui são os problemas também que se encontram em outros países. Então, a violência psicológica, ela não é uma violência padronizada. Então, a ameaça, né? No juizado onde você trabalha, na promotoria onde eu trabalho, a ameaça sempre é: se não for minha, não vai ser de mais ninguém.
O xingamento é muito parecido. A violência psicológica não. Ela não tem um padrão. Ela é individualizada, ela é específica para cada mulher. E ela é muito sutil. Então, existe uma falta de consenso quase que mundial quanto ao que é violência psicológica. Essa violência psicológica muitas vezes é estudada como fator de risco e não como uma forma de violência mesmo, o que dificulta, né, a nossa atuação. E é o que existe no Brasil, né? No Brasil, ela é tratada como fator de risco já no Formulário Nacional, o CNJ, CNMP. Agora, perceber essas nuances, essas primeiras condutas de manipulação por parte do agressor, né? Do homem que pratica violência é fundamental. Porque no início sempre tem violência psicológica, né? E aí sim tem um padrãozinho naquele começo, que é o isolamento, o controle, o rebaixamento. E ele é como se ele preparasse o terreno para dominar aquela mulher ou para praticar outras violências mais severas. Então, acho que o nosso sonho de consumo é efetivamente conseguir trabalhar muito bem com a violência psicológica, né? E assim prevenir, com certeza, o feminicídio. Sim, e a gente conversou, lembra que a gente conversou da última vez? A lei tinha sido recém-lançada, ela não Não é? estava nem vigor, tinha acabado, era o dia que ela entrava em vigor. E então, outra questão que se impõe aí, Valéria, é o seguinte: como é que vai ficar a questão do dano psicológico, né? Como provar esse dano psicológico? Porque no início a gente ficou discutindo se haveria Pois necessidade de é. se bastaria o que os médicos, eventualmente, que atendem aquela vítima, falassem que ela estaria com um dano psicológico, como é que a gente vai saber exatamente se o crime de violência psicológica causou mesmo o que a lei, né, denomina esse prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação da vítima? Porque eu vejo isso sempre, mas a gente vê como o início da conversa, como a gente vinha falando na questão anterior. A gente vê como se quase que um ato preparatório para cometer uma ameaça, porque a violência psicológica ela sempre existiu na Lei Maria da Penha, né? O interessante é a gente ter ela tipificada, né? E isso militar em prol das mulheres. E com mais frequência. Mas o que você acha? Já está pacificada essa questão da necessidade ou não do laudo? Pois é, nós estamos numa luta, né, para tentar pacificar essa questão. E por que eu acho que é muito bem colocado? E por que essa preocupação em relação à prova da violência psicológica e ao laudo? As primeiras experiências que nós tivemos no direito, né, de trazer uma responsabilização para o autor em razão do dano psíquico, elas ocorreram em relação ao crime de lesão corporal. Eu não sei se lá na sua comarca, no seu juizado, já tem alguma condenação, mas são raríssimas as condenações por lesão por dano à saúde, né, em razão de violência doméstica. Então, tem aqueles julgados em que o agressor, por exemplo, o homem violento, publicava fotos da mulher nuas, e aí tinha uma depressão, tinha um transtorno, e aí conseguia se comprovar o crime de lesão. Mas esse sonho de tipificar a conduta como lesão por dano à saúde foi quase um sonho que se esvaiu, porque é muito difícil estabelecer essa causalidade entre a conduta do agente e a lesão à saúde. Então, quando surgiu o tipo penal, que nós conversávamos logo depois mesmo que surgiu o tipo penal, essa é a preocupação. Primeiro, o que é dano emocional? Segundo, comprovar. E terceiro, precisa ou não de laudo. E aí, depois assim, de discutir com colegas, também conversar bastante, a conclusão que nós chegamos é a seguinte: dano emocional, ele equivale aos sintomas, né? Então, é a tristeza, é o choro, é a apatia, o isolamento provisório, a dificuldade de alimentação, então a pessoa não se alimenta ou come em excesso, as questões até que envolvem o relacionamento social daquela mulher. Então, são sintomas. Esses sintomas, eles podem ser transitórios ou eles podem se instalar. Quando eles se instalam, eles se transformam num transtorno. Então, por exemplo, uma mulher que passa por uma situação de violência psicológica, ela tem insônia, ansiedade, flashback, baixa autoestima, mas não necessariamente ela tem um transtorno, uma doença mental. Então,
aí a diferenciação, ela consiste justamente em dizer o que é dano emocional e o que é dano psíquico. Dano emocional, então, é esse rompimento que houve na vida da mulher, o trauma. O antes e o depois. Quando você compara a vida da mulher, você percebe que aquela relação, ela transformou, ela modificou o ser daquela mulher, como ela era e ela deixou de ser. O dano psíquico, por outro lado, ele já envolve um transtorno mental, uma doença, tem um CID. E aí sim seria necessário o laudo pericial. Então, esse entendimento ainda não é majoritário, mas é um entendimento que aos poucos tem prevalecido nos ministérios públicos, também na magistratura aos poucos, porque é a única forma de se aplicar o tipo penal de violência psicológica. Imagina, como é que eu vou exigir uma perícia para dizer que aquela mulher ela está triste porque ela tem uma relação abusiva? É quase impossível estabelecer essa causalidade, porque só ela pode dizer o que está acontecendo com ela, ela e as pessoas mais próximas. Então, nós temos lá no Ministério Público de São Paulo um enunciado, no Centro de Apoio Criminal, pela desnecessidade de perícia, quando se trata de dano emocional e violência psicológica. A perícia só é necessária quando há a lesão à saúde, então o transtorno psíquico, um transtorno mental, um CID, aí é necessária a perícia. E como é que se faz a prova? Esse entendimento até se tornou enunciado nacional do Ministério Público, da COPEVID, na última reunião. Como é que se faz a prova? A prova, ela permite todos os meios previstos em lei, e até não textualmente no Código de Processo Penal. O depoimento da vítima é sempre a peça-chave dos nossos processos, não é? Sim, Quem sim. é que pode dizer qual é o impacto para a vida, se não a vítima? E o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, que foi lançado, diz: deve-se valorizar a palavra da vítima. Ela é figura central no processo. As testemunhas. Quantas vezes a pessoa não vem e diz o seguinte: olha, a minha filha era feliz, a minha filha era alegre, ela não trabalha mais, ela não sai pra rua, ela nunca mais namorou outra pessoa. Agora, eu estava na assessoria há bastante tempo, agora eu voltei para a promotoria. Então está sendo muito gostoso retomar o contato com as vítimas, voltar para as audiências. E tem me marcado muito esse contato, assim. Até em razão, assim, eu acho que as vítimas estão mais fortalecidas e falando mais, né? Das audiências à distância também. E uma das vítimas disse: olha, depois que eu sofri essa violência, eu passei 3 meses trancada dentro de casa e não conseguia sair. Eu falei: como é que você tá agora? Ela falou: eu saio, eu ando na rua, mas eu sempre ando olhando para o lado, porque eu tenho medo que alguém apareça, eu não tenho mais confiança em andar sozinha na rua. Então, o dano emocional é evidente. Uma outra vítima, ela disse o seguinte: eu falei, como é que tá a sua vida? Ela falou: você tá namorando? Ela falou: nunca mais eu namorei, eu não quero mais saber de namorar na minha vida. Então, aquilo afetou tão fortemente ela que ela superou a violência, mas ela não acredita mais que um dia ela possa se relacionar com alguém. Então, quem vai trazer isso para nós? A vítima, as testemunhas, a rede de atendimento, mas nós não podemos condicionar a perícia. Pelo menos a nossa luta, né? Essa é a nossa luta para conseguir aplicar o tipo penal. Senão a coisa não se opera, ou se vai se operar para quem, em tese, tenha mais possibilidade de pagar um perito e colocar ali um perito particular que dê algum indício, dê alguma sinalização. Então, eu acho que isso cria uma desigualdade entre as vítimas, se a gente for exigir isso. Mas o que eu percebo é que boa parte das minhas vítimas, né, aqui do Rio de Janeiro, capital, que eu pego, elas vêm muitas vezes despedaçadas, muitas vezes sem condição de depor. Ali a gente vê que aquela vítima está completamente abalada, né? Eu já cheguei a ponto de ter que ouvir vítima em sala do Nudeca. Eu já tive que marcar psicólogas, como se fosse um depoimento de menor, porque ela não conseguia falar e foram várias remarcações de audiência. Mas o que eu não vejo é a questão de denunciar autonomamente a violência psicológica, juntamente, por exemplo, com uma ameaça, juntamente com um cárcere privado,
a efetivação do crime de lesão psicológica como um crime autônomo, né? Que seria uma outra pena. Né? Isso eu não tenho visto, embora muitas vítimas estejam aparecendo com esse sintoma que muitas vezes é pós-lesão, né? Pós-violência doméstica, ou pós anos de perseguição, anos de tortura a que aquela mulher foi submetida. E se o crime da violência psicológica ele viesse englobado ali na acusação, a gente tivesse a imputação desse outro crime, seria uma pena maior, né? Uma censura maior ainda para o autor do fato. E essa coadunação eu não tenho visto ainda também não. Acontecer, embora na prática seja evidente que aquela mulher está completamente abalada, fora de si, muitas vezes até com um grau de desequilíbrio que você percebe que aquilo tomou ela de tal forma que ela não tem autodeterminação. Sim, e acho que para a gente, a violência psicológica, ela surgiu em data muito próxima daquele crime de stalking, que é a perseguição. Acho que eram dois tipos penais assim fundamentais, necessários para a nossa atuação, né? Dois instrumentos legislativos assim, absolutamente estratégicos. A perseguição, porque a perseguição é uma luz amarela, quando não luz vermelha para feminicídio, né? Todos os estudos apontam que quando há perseguição num contexto de separação, há um risco maior para a mulher. E a violência psicológica, que nós já conversamos. Mas os índices são interessantes, exatamente o que você tinha comentado. O último levantamento, o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública desse ano, né? Eles inseriram essas informações do stalking, que é a perseguição, e a violência psicológica. E olha só, o crime de stalking tem 27.722 denúncias, ou seja, quase 28 mil denúncias de perseguição. Violência psicológica, 8.390, quase 8.400. Por que é tão mais fácil identificar o stalking do que a violência psicológica? Porque o stalking é uma conduta objetiva. O stalking é uma perseguição, é uma repetição de atos, ou de ligações, ou de presença, a vítima está lá. A violência psicológica, ela não tem um conceito único. E como nesse país em que a violência é tão normatizada, normalizada, invisibilizada, fica muito difícil para aquela mulher entender que aquilo é violência. Né? E para a população também entender que aquilo já é uma forma de violência psicológica. Então, essa violência não padronizada, principalmente quando nas formas mais sutis, ela não tem sido realmente objeto de denúncia. Eu pedi uma pesquisa no Ministério Público aqui, dei uma estudada, os casos que vêm de violência psicológica sempre são casos de violência psicológica mais lesão corporal. Violência psicológica mais um crime mais grave. Stalking e violência psicológica. Mas só violência psicológica? Por exemplo, naquela forma, manipulação, rebaixamento, isolamento. Eu até agora não vi nenhuma denúncia. Eu também tô sentindo falta, assim, embora já tenha imposto condenação por dano psicológico dentro de um crime, por exemplo, de ação penal privada. É um crime contra a honra. Eu falei da violência psicológica padecida pela vítima, mas não era ali a tipificação, tanto que era uma ação privada. Mas era evidente para mim que aquela violência moral deixou um dano psicológico no caso dessa sentença. E a pergunta que eu ia te fazer exatamente chegou a tocar nela aí nessa última colocação. A gente sabe que a nossa sociedade, a sociedade patriarcal, a sociedade em que a gente vive, fomenta e normatiza a violência contra a mulher. Mas eu acho que em relação à violência psicológica, ela não é só normatizada, ela é banalizada. Né? A nossa sociedade, infelizmente, ela acha ainda comum que o homem se refira à mulher como maluca. Né? E muitas vezes eu tenho que passar essas perguntas em sede de audiência para não deixar desqualificar a vítima. Né? Então, até que ponto a nossa sociedade patriarcal e machista, com esses conceitos que todos nós, voluntário e involuntariamente, acabamos reiterando, mesmo sem querer, mesmo se policiando, ela não contribui para essa banalização dessa questão da violência psicológica. Não, com certeza. A violência psicológica, ela faz parte do dia a dia de nós mulheres.
né? Eu sempre digo o seguinte, que tem dois tipos de mulheres, que as mulheres que já enxergaram as violências que elas sofreram e as que não viram ainda. Porque todas nós sofremos várias formas de violência ao longo da vida. Seja no ambiente de trabalho, seja na rua. Porque as pessoas pensam sempre em violência, que é violência física. Não, mas essas microviolências, caçar sua palavra, tratar o que você falou como se fosse uma coisa insignificante, deixar no final da vida porque é mulher, por exemplo, uma promoção. Quantas de nós já não passamos por várias formas de violência? Só que tudo isso é muito normalizado, né? E as pessoas, muitas vezes, que não enxergam aquela situação como violência. Acho que essa é uma grande dificuldade. A violência psicológica, enquanto ameaça, é fácil de identificar. A violência psicológica, como cárcere privado, trancou a mulher, é fácil de identificar. Tá, e a manipulação? Aquela manipulação perversa que faz com que a mulher abra mão de todo o seu patrimônio, sem perceber o que está acontecendo em prol de um abusador. E o isolamento da família, dos amigos, que é um dos sinais de abuso. A ridicularização. A ridicularização, ela tem um potencial destrutivo gigantesco. Na verdade, a violência psicológica, ela trata da nossa principal arma de defesa, que não é arma de fogo. Ela protege a autoestima, né? A autodeterminação da mulher. E a violência psicológica ataca esse aspecto. Eu me lembro que logo quando surgiu a lei, nós conversávamos aqui em São Paulo com uma psiquiatra, a Karina. Ela fez direito e é psiquiatra. É muito, muito legal, assim, porque ela traz esse olhar, assim, de uma médica sobre os impactos da violência para uma mulher. E para as pessoas, mas também especificamente para a mulher. E a Zia, e assim, eu nunca mais vou esquecer, que a violência psicológica é como uma infiltração numa casa. Então você não vê aquela infiltração no começo. Não é fácil derrubar uma casa? Não. É fácil derrubar o edifício? Não. Mas a infiltração, ela vai silenciosa, ela vai corroendo as estruturas. E é assim que a violência psicológica, ela age. E o agressor, o dominador, o homem violento, ele vai atacar justamente aqueles pontos de maior vulnerabilidade ou de maior força daquela mulher, para que ela, então, não consiga mais reagir. Tem inúmeros relatos, assim, de como essas mulheres, elas foram submetidas a essas violências por vários anos. E elas tentaram falar. E as pessoas diziam, não, isso é normal. Está exagerando, ele é um bom marido, ele é um bom homem. Na nossa sociedade, nos casos de violência tradicional, muitas vezes a mulher é questionada, imagina uma hipótese dessa, né, de violência psicológica. Uma pessoa escreveu aqui, mata a alma, exatamente, mata a alma. Exatamente. Mata aquela vontade de lutar, de reagir da mulher, de acreditar que pode ser diferente, né? Um outro comentário que eu vi aqui também, ia ser uma pergunta que eu também ia fazer, é a respeito do preparo, da capacitação da polícia, né, dos agentes que vão efetivamente registrar aquele fato, de saber entender o que seria a violência psicológica, né? Eu sei que a classificação do crime não está adstrita à polícia, mas a polícia não pode ouvir a mulher narrar uma violência psicológica e falar assim, não, volta para casa que vocês vão fazer as pazes, né? A polícia tem que ser capacitada para efetivamente registrar, saber da existência da lei, saber que é sutil, que tudo eventualmente não vai ficar provado ali em sede policial, mas que existem os meios, né, de fazer isso judicialmente, né, na presença do juiz, do promotor, e fazer o registro daquela ocorrência, daquele fato, porque se trata de crime autônomo ou acompanhado de outro crime, né? O que você acha disso? Sim, a capacitação, a formação, a sensibilização é fundamental. Mas o desafio aqui, eu acredito que é ainda maior, porque reconhecer essas formas de violência sutis não é tão fácil. Porque são formas de violência muito sutis e muito impactantes para aquela mulher em específico. Então, de repente, aquela violência psicológica para uma mulher é muito forte, para outra mulher não é. Agora, como superar isso? Capacitação, sem dúvida, sensibilização, mas também construir protocolos específicos.
Nós não temos aqui um protocolo no Brasil específico para a violência psicológica. A violência psicológica, ela existe, ela é avaliada, mas ela é avaliada enquanto um fator de risco no Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Então, tem várias perguntas lá. Se ele disse alguma coisa como, se você for minha, não vai ser de mais ninguém. Se ele isola, proibiu de trabalhar, proibiu de estudar, faz telefonemas constantes. Então, entender que a violência psicológica é um fator de risco é fundamental, mas não é só um fator de risco. A violência psicológica é também um crime, e é um crime específico que envolve estratégias específicas. Dando um exemplo, em alguns países tem alguns protocolos para tratar dessa forma de violência. Em Portugal, eles validaram um protocolo, então são perguntas básicas para se identificar essas formas de violência. Então, se o marido, por exemplo, parceiro, marido assim, sentido amplo, né? Parceiro, xingou, colocou apelidos, sabe, que desmerecem a pessoa, trata como inferior a mulher, monitora o tempo e faz prestar contas do paradeiro, usa o dinheiro e toma decisões importantes sozinho, é ciumento e desconfia dos amigos, acusa a mulher de ter um caso, interfere nos relacionamentos com outros membros da família, tentou impedir de fazer coisas que seriam em benefício da mulher, então alguma coisa que seria importante para ela, ele faz com que ela não faça, não estude, não trabalhe, não tenha amigos, não tenha autoestima, restringe o uso do telefone, diz que os meus sentimentos, olha só, exatamente como você tinha comentado agora, são irracionais ou loucuras, me culpa pelos problemas dele, ou tenta me fazer sentir louca. Esse é um formulário, um questionário que foi validado em Portugal. Aqui nós não temos. Mas a violência, ela é, assim, alguns modelos eles podem ser testados aqui. E chamar a mulher de louca, por exemplo, desqualificar a mulher é uma das estratégias mais comuns. Uma outra estratégia bastante comum, essa manipulação que o agressor exerce, consiste em fazer com que a mulher sinta pena dele, né? O golpe do coitado. Então, assim, muitos agressores se fazem de vítima. Muitos. Eles praticam a violência e depois dizem, olha, violência psicológica, você me deixa louco. Você desconfia de tudo. Eles culpam a mulher pela conduta deles sempre. E aí, quando a mulher tenta falar, tirar uma satisfação, ele diz, não, você não está entendendo nada, você inverte as coisas. Olha o que você faz no nosso relacionamento. Você está levando o nosso casamento à destruição. Você, na verdade, é responsável por tudo isso. Então, essa manipulação, esse inverter a história e também se fazer de coitado, assim, isso é extremamente comum. E aí, fazendo mais um ganchinho que você tinha falado que eu achei importante. Nós, nessa sociedade patriarcal, a sociedade machista, em que as mulheres são cuidadoras, esse apelo é muito forte. Como a mulher que cuida pode ser responsável pela dor de alguém? Então, ele apela para a culpa e a mulher normalmente cede, ela tem dó do agressor. Mesmo tendo sofrido uma violência extremamente grave, seja física, seja psicológica, seja sexual. Isso é uma vivência que eu tenho no meu juizado também. Eu peguei, viralizou aí um sujeito agredindo uma moça no elevador, né? Aquilo só foi filmado porque o elevador divulgado porque o elevador tinha uma câmera, mas ele agride tanto aquela mulher e no final ela faz um vídeo dizendo que a culpa tinha sido dela, né? Então aquilo ali parece a vivência diária de audiências, né? Há pouco tempo eu tive também um caso parecido de um elevador no hotel e a mulher era estrangeira, dizendo que o sujeito não tinha feito nada, que era a primeira vez, e aí passa a aparecer várias fotografias dela sendo agredida em outros locais do hotel, né? Ela já veio do país dela dentro desse ciclo da violência. Todas essas colocações que você fez me lembram o quê? A personalidade do abusador. O que faz o abusador, né? O que faz um relacionamento quando ele tem esse aspecto de ser um relacionamento abusivo, né? O controle,
é o controle que beira ali um problema de descontrole emocional dele também. Você vê, o cara quer controlar tudo, o cara quer controlar o telefone da mulher. Eu brinco dizendo, inclusive, hoje, que o órgão mais sensível do corpo é esse telefone celular, porque as É brigas verdade. muito por conta dele. E tudo assim, se a gente for parar para pensar, tudo isso que é visto tem um viés da violência emocional, tem uma característica, mesmo que de base, da violência emocional, como um tipo de violência slow violence, não é, Valéria? É aquela violência sempre ali presente, de uma maneira muito, às vezes, sutil, que nem a mulher consegue perceber que ela está sendo vítima dessa violência. Sim, e uma das estratégias, como você bem mencionou, bastante comum também, são as piadas, né? Esse escarnecimento da mulher. Então, assim, esse escárnio, essas brincadeiras ofensivas. Então, ele não vai xingar. A gente precisa entender, acho que isso é importante a gente estar falando com bastante pessoas aqui, que o agressor ele não é tão fácil de perceber, né? O dominador ele não é tão objetivo, ele não vai chegar para a mulher e falar assim, olha, eu quero que você fique longe da sua mãe, da sua família, do seu pai, que você pare de trabalhar. Ele vai dizer, olha, você vê como a sua mãe não gosta de mim? A sua mãe prejudica o nosso relacionamento. Ou, como a Maldícia que eu fiz hoje, ele vai levar a mulher para morar numa cidade bem longe, para que a família não tenha contato. Se ela tem amigas, ele vai dizer, olha, essa amiga está me paquerando. Ou então, olha, o comportamento dela não é de acordo para você. Ele vai afastar da amiga. E ela mesma vai se afastando, porque ele vai criando situações. Se ele não consegue com os comentários, ele briga com essa amiga. Ele cria situações constrangedoras e a amiga acaba se afastando. Então, o perverso... E aí a Mary Frances Irigoyen, que é uma das autoras que eu mais gosto, que ela escreve sobre violência, ela fala que ele usa estratégias muito sutis. Então, ele, por exemplo, ele vai demonstrar o desprezo pela mulher pelo tom de voz. Ele faz uma cara de tédio. Ela falando alguma coisa super importante que aconteceu, ele faz... assim, como dizer, não. Ela conta uma grande realização, ele diminui as realizações dela. Ele confunde a mulher. Faz esses jogos para que ela se sinta culpada. Faz essas coisas em público, porque ela não vai conseguir reagir, e depois diz, é só brincadeira. Você não tem senso de humor? Eu estou falando isso pelo seu bem, porque eu gosto de você. Então, essa manipulação, essa violência, ela é muito, muito, muito perversa. Então, e eu tenho visto nos processos, eu não sei se você também tem visto aí, antigamente os xingamentos eram só aqueles tradicionais remetidos à honra. Agora, tem aparecido com muita frequência a palavra lixo. Ele olha para a mulher e fala, você é lixo. Ou seja, Valéria. ninguém vai te querer. Ninguém vai ficar com você nunca mais. Então vai de gorda, fedida, ele caçoa, ele diminui. Então isso tudo é a bendita da violência ou maldita da violência psicológica, né? Que a gente tem esse crime à parte. Agora eu te pergunto o seguinte: ele não está distrito só em Maria da Penha, né? Ele é um artigo dentro do Código Penal. E aí, como é que está ficando a aplicação desse tipo penal em relação a, por exemplo, a violência política, que toda hora a gente está vendo aí, corta o microfone dela, não é isso? Quando é uma mulher, engraçado que o homem não manda cortar o microfone, ficam os dois ali gritando, né? Pois Mas corta o microfone dela. Como é que está ficando a aplicação disso nas empresas, no ambiente político, que eu tenho visto muitas vezes a história do man interrupting, né? Do homem interromper a mulher, ou do homem utilizar a ideia da mulher como se sua fosse. Como é que você tá vendo se está acontecendo nas outras áreas, fora da violência doméstica também? Então, acho que o tipo penal de violência psicológica, assim, ele é um tipo penal, assim, realmente muito rico, muito importante para nós, mulheres, e para o nosso país. E a importância, um dos aspectos mais importantes é justamente esse. O crime de violência psicológica não está restrito ao contexto de violência doméstica e familiar.
Aliás, deixa eu só fazer um parênteses bem rapidinho, né? A nossa lei, Maria da Penha, está entre as 3 melhores leis do mundo, ao lado da lei da Espanha e da lei do Chile. Mas, sob um aspecto, ela não é considerada uma lei de última geração. Em que aspecto? A amplitude dessa lei, a falta de amplitude. Porque a nossa lei, Maria da Penha, só se aplica para a violência no âmbito afetivo, doméstico e familiar. Mas as convenções internacionais, por exemplo, a Convenção de Belém do Pará, está ratificada no Brasil, ela é mais ampla. Ela trata também da violência no âmbito estatal e comunitário, que são violências de gênero. Então, quando aparece a violência psicológica e ela é mais ampla do que a Lei Maria da Penha, isso é muito importante. Nós podemos falar em violência psicológica, como você muito bem mencionou, no âmbito político, né? Espaços de poder são espaços de violência contra a mulher. Lamentavelmente, a experiência e a história têm demonstrado isso. E aqui nós estamos falando de poder religioso, de poder financeiro, de poder político, de um poder profissional, até em razão desse caso que aconteceu no Rio mesmo, do médico. A violência psicológica, ela vai abarcar todas essas situações de danos à mulher, ao seu desenvolvimento, à sua autonomia, à sua saúde psíquica, em qualquer espaço. Exemplos, com a só palavra da mulher. Houve dano emocional, né? Trouxe uma bala emoção para a mulher, crime. Não trouxe dano emocional. Ainda assim é violência psicológica, está no âmbito da Lei Maria da Penha. Não é por isso, não é porque não é crime que deixou de ser violência. Outro exemplo, violência obstétrica, que é um tema que se tem falado tanto ultimamente, né? A violência obstétrica, que ela acontece com muita frequência no parto. Então, tem uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de que as frases que as mulheres mais escutam no parto é: você não chorou para fazer, vai chorar agora na hora do parto? Vai chamar a mamãe agora? Se você continuar chorando, eu te deixo aqui sozinha. Dentre outras absurdas. Isso é violência obstétrica. Já a mulher morrendo de dor, ela ainda tem que passar por essa situação de humilhação. Havendo dano emocional, crime. Também, nas audiências, em qualquer espaço de poder, quantas vezes as mulheres... Nós temos um crime de abuso de autoridade agora específico, mas além disso, havendo uma situação de desrespeito da mulher, havendo dano emocional, ela sendo revitimizada, a revitimização pode ser crime de violência psicológica. Estelionato sentimental, violência psicológica. É uma enormidade. Um outro exemplo que eu acho super interessante a gente comentar aqui. Há algum tempo eu atendi uma mulher, claro que eu vou preservar todos os dados, né? E quem quiser conversar comigo pode conversar que eu preservo todos os dados, fiquem à vontade. Mas o caso dela era um caso bastante interessante, porque é uma conduta que não tem tipo penal no Brasil. Infelizmente, esse crime, essa conduta, aconteceu antes do nosso tipo penal de violência psicológica. Se não, seria possível acusar com base nesse crime. Ela estava tendo um relacionamento com um homem que ela conheceu na internet, estavam saindo, e um dia ele foi para a casa dela, e eles fizeram sexo por 3 vezes. Na terceira vez, com camisinha. Então, o acordo era: vamos fazer sexo com camisinha. Todo mundo maior, responsável. Tinha alguma coisa estranha. Ela foi ver no lixo da casa dela e viu que ele só tinha aberto a camisinha e não tinha usado. Na terceira vez. Ela ficou desesperada, porque era uma mulher que se cuidava, que não queria, não só não queria engravidar, como não queria contrair doenças, etc. Teve que tomar aquele coquetel que é fortíssimo para não contrair doenças, etc. E foi tentar fazer boletim de ocorrência na delegacia. E diziam para ela: isso não é crime. Ela ouviu de muitas pessoas: mas você não tá fazendo sexo com ele? Não é? E ele confessou ainda: eu me empolguei na hora e não coloquei a camisinha. Foi um abalo tão grande para a vida dela, assim, a questão emocional, a questão física mesmo, que é um exemplo nítido de violência psicológica. Né? Porque a relação sexual, ela tem que ser consentida, inclusive da forma como ela tem que ser realizada. Se isso traz um dano para a mulher, agora esse crime, então, pode suprir essa falta que nós tínhamos de algumas condutas que não correspondiam à nossa lei.
Sim, esse tipo de prática, né, é uma violência sexual, é uma violência contra o corpo da mulher, né? E agora, há pouco tempo, eu estava ouvindo, foi ontem, eu acho, inclusive, no Fantástico, que creio eu, que apareceu um indivíduo dizendo para a mulher que ela era um depósito de esperma. Né? Então, isso é uma maneira de controlar o corpo da mulher, de fazer a mulher ser tratada como um objeto. Sem sombra de dúvida, configura, a meu ver, a violência a violência psicológica, né? A violência sexual, no caso de tirar o preservativo, no caso de fazer qualquer tipo de prática sexual não consentida, não consensualizada ali entre os participantes daquele relacionamento, daquele ato sexual. Quer dizer, isso agora está vindo à baila, eu creio que em breve nós teremos, né, esse crime aí tipificado. Mas eu acho que é uma questão de tempo, porque a gente está tendo. Mas o que me preocupa é a efetivação e os resultados práticos de toda essa tipificação. Porque tipificar para ter lá só não adianta. A gente tem que tipificar, ter a denúncia, fazer a instrução e condenar se for o caso, absolver se for o caso, mas fazer o tipo funcionar, o tipo entrar na nossa vida real. E além da questão da capacitação, que a gente já conversou, e a questão da sutileza, muitas vezes, com que é realizada essa violência psicológica, quais são as outras providências que a gente pode tomar, Valéria, que você acha que seriam ideias para a gente tornar esses tipos mais efetivos, esses tipos mais presentes nas nossas AIJs para serem provados ou, uma vez não provados, a gente tomar as medidas cabíveis? Bom, vamos lá. Posso fazer só um comentário antes? A Lilian escreveu aqui no nosso chat falando do crime de stilting, que é justamente o tipo penal específico, daquela tirar o preservativo, né? Que nós não temos aqui no Brasil, mas há pouco tem um projeto na Câmara. Boa informação aqui, Lilian. Obrigada por compartilhar aqui com a gente essa informação. Em relação ao que fazer, né? Claro que, assim, quando nós falamos de violência contra a mulher, nós não temos uma fórmula mágica, porque acho que nós estamos há tanto tempo nessa luta, né? Há tanto tempo trabalhando, então não tem uma única maneira de se enfrentar a violência e se conscientizar. Mas às vezes as pessoas dizem, olha, nada mudou. E, na verdade, muita coisa mudou. E o que eu vejo que mudou, principalmente, foi consciência das mulheres. Violências invisíveis hoje são reconhecidas, não são toleradas. Práticas de racismo, assédio. Eu lembro quando surgiu a campanha Chega de Fio-Fio. O que eu mais escutava era a piadinha. Ah, ninguém pode paquerar, né? Agora no Brasil acabou a paquera, ninguém mais vai namorar. E depois as pessoas entenderam a diferença entre o que era uma importunação sexual, na época chamada de assédio, né? E a conduta na verdade, de paquerar, que é muito diferente. Em relação à violência psicológica, é um caminho de conscientização, me parece. Primeiro, conscientizar. E a dificuldade em relação aos outros crimes, me parece que é justamente essa ausência de uma repetição de condutas. Claro, tem algumas condutas, alguns perfis de agressores, algumas manipulações que se repetem. Mas ela é uma violência muito diversa. Assim como as pessoas são diversas, as dores são diversas. Então, a forma de ataque a essas mulheres também é diversa. Então, conscientizar é fundamental. E não é só conscientizar a polícia, promotor, juiz, sociedade, todo mundo, né? De como essa violência acontece. Um outro aspecto que me parece, assim, estratégico, medidas protetivas. As medidas protetivas, elas efetivamente salvam. Muitas pessoas dizem, não funciona. Funciona, estatisticamente funciona. 97% das mulheres que quase morreram em São Paulo, o levantamento do Ministério Público, raio-x e feminicídio, não tinham medidas protetivas. De 124 mortes consumadas, 5 tinham feito BO. Então, reconhecer essa violência no início e conseguir proteção, conseguir apoio é fundamental.
ainda que não se tenha uma condenação criminal. Eu acho que nós temos ainda um olhar muito criminal. A condenação criminal tem um aspecto secundário. O processo é uma oportunidade de intervenção na vida daquela mulher, daquela família. Terceiro aspecto, o que nós já falamos, o protocolo, né? Enquanto não vem a conscientização, as pessoas precisam de um manualzinho, de um modelo do que fazer. Então, violência psicológica é isso, controlar horário é violência psicológica, entendi. Controlar a crença da mulher é violência psicológica, entendi. Rebaixar a mulher é violência psicológica, entendi. Tem que ser meio assim, meio beabá. Assim como tem esse protocolo em Portugal, identificar as condutas que configuram violência psicológica. E também trabalhar com o nosso público-alvo, encorajar as mulheres a impor limites logo no começo. Nós sabemos que a violência ela é um crescente, então se a gente coloca obstáculos nessa violência, ela não cresce, ou a mulher rompe essa violência, ou o agressor não progride. A Bruna pediu a pesquisa, é raio-x do feminicídio, Bruna. Coloca no Google o que você acha, qualquer buscador acha facinho. Eu queria, se você me permitir, eu queria ler, Claro. posso ler 3 depoimentos bem rapidinho, alguns depoimentos? Claro. Porque eu acho que esse exercício de a gente identificar a violência psicológica é justamente identificar como ela acontece. Aqui, é uma tese de doutorado que já virou livro, é do Serviço Social, lá da PUC, da Tânia Rocha Andrade Cunha. Ela fez uma tese de doutorado em que ela conversava com as mulheres vítimas de violência. E ela fez várias perguntas sobre várias formas de violência. E um dos capítulos, ela fala sobre a violência psicológica. Nessa época nem tinha crime ainda. Mas eu vou ler rapidamente alguns depoimentos que eu acho que fica muito fácil a gente identificar como essa violência acontece, tá? Bem rapidinho. Então, Cecília, 62 anos. Todos os nomes aqui estão trocados, idades. Ele se colocava de uma maneira que parecia tão superior e eu criei o medo da violência. E ele se trancava. Era muita indiferença o meu sofrimento, sabe? Eu fui violentada de várias maneiras, em pequenos detalhes. E eu senti que eu fui violentada na minha dignidade. Nossa, não tem uma vez que eu não leio isso que eu não arrepio, que eu não fico mexida, assim, porque é muito forte. Segundo, mais outro depoimento. Ana Lúcia, 53 anos. O meu casamento durou 18 anos e foi um desastre. Ele era agressivo. Muitas vezes chegava em casa e me achava maquiada. Então pegava os batons e todas as outras coisas e quebrava tudo. E trazia para eu ver. Ele rasgava as minhas roupas, cortava com tesoura, porque achavam que eram curtas. Suzana, 37 anos. A Mahikari, para mim, sempre foi uma coisa muito importante. Uma prática sagrada. Um dia eu cheguei na Mahikari com meu filho e ele cuspiu da caixa onde eu guardo meu Amitama, que é uma medalha sagrada, que é uma coisa assim muito sagrada. Foi um grande desrespeito para mim. Cláudia, 83 anos. Um dia ele veio aqui no meu trabalho. Ele falou para mim que ia fazer escândalo. Diante da profissão ele desistiu, mas agora ele me controla o tempo todo. Sabe o que eu faço, sabe aonde eu vou. Luísa, 62 anos. Ele me pirraçava, porque o meu cabelinho era modesto, ralo e fino. Ele me humilhava de toda forma que podia. Elogiava a comida da casa dos outros e os cabelos lindos das outras mulheres. Cláudia, 33 anos. Eu tomo antidepressivo, porque se não tomasse não estaria nem aqui. E por causa disso ele me levou para o hospital, para doentes psiquiátricos, ameaçando internar. Tem mais uma que eu vou ler, que eu acho que essa para mim é muito forte também. Ana Lúcia, 53 anos. A violência maior para mim era me anular como ser humano. E a não deixar que eu tivesse a minha identidade, que eu desenvolvesse a minha personalidade. E não deixar que eu tivesse o meu CPF, que eu não tivesse conta bancária, que eu não pudesse ser uma pessoa. Eu acho que esses depoimentos, tem uma também que ela fala que ele, quando chegava as visitas, ele destruía tudo que estava na mesa. Então, ele vai atacar o quê? O que é fundamental para aquela mulher. Então, quando ela está retomando a autoestima, ele corta as roupas, ele destrói a maquiagem. Para aquela que trabalha, ele vai fazer escândalo no trabalho. Para aquela em que a religião é importante, ele desfaz a religião. Para aquela
para essa última mulher, ele não permitia que ela fosse pessoa, ele tratava ela como uma não pessoa. Vou repetir aqui, eu não vi o nome da pessoa que perguntou, que está abreviado, mas ó, é O Preço do Silêncio, a violência conjugal contra mulheres de classes média e alta. Tânia Rocha Andrade Cunha. Eu acho que é bem importante e mostra o que é a sutileza dessa violência psicológica. Todos esses depoimentos efetivamente nos cortam aqui o coração, e eu ouço, infelizmente, quase todos os dias. É muito, enfim, suga a gente, né? A gente sai de uma maneira que parecendo que passaram um moedor no nosso peito, é bem complicado. O que eu queria colocar? A gente vendo essas violências psicológicas no espaço de poder contra as mulheres, a gente percebe que elas ocorrem como uma forma subliminar, muitas vezes, ou até mesmo explícita em outras, de nos dizer que o nosso lugar não é ali. Uhum. Mas o nosso lugar é ali sim. Essa visão, ela tem que acabar, porque a gente não tiver as mulheres nos espaços de poder, a nossa sociedade não vai se desenvolver de forma sadia, a gente não vai deixar uma sociedade equânime para os nossos filhos, para os nossos netos, que estão assistindo, infelizmente, a toda essa situação que a gente vem passando. E você colocou também, muito bem colocado, minha querida Valéria, sobre a necessidade de conscientização. Afinal de contas, foi assim que tudo começou com a Lei Maria da Penha, né? Foram as mulheres, aos poucos, paulatinamente, indo tomando conhecimento dos seus direitos, indo despertando no sentido que não podiam sofrer violências, serem vilipendiadas, diminuídas, subordinadas. E eu creio e espero que o caminho do crime de violência psicológica seja também esse. Uma crescente constante, um crescente constante conhecimento das mulheres em relação a esse tipo penal, e para a gente poder ir adiante com essa tipificação, ver resultados nela através da conscientização paulatina. A gente está chegando aqui no nosso momento de terminar, né? As lives do Instagram têm apenas 1 hora. Eu queria agradecer demais a sua presença, Valéria. Você muito nos honrou aqui no Fonavid Conversa, que é esse programa que tem sido feito pelo nosso Fonavid. Todo mês a gente estabelece um diálogo acerca de um ponto específico que toca a questão da Lei Maria da Penha, da violência doméstica, e a gente quer contar com todo mundo aqui para assistir às lives, né? Cada vez é um participante da diretoria do Fonavid que vai estar aqui mediando, já tiveram 2 excelentes, enfim, agradecer demais e deixar com você as últimas palavras que você gostaria de colocar. Obrigada, eu queria mais uma vez agradecer o convite, agradecer todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, as pessoas que comentaram, que participaram, acho que essa é a finalidade, né? Eu me senti muito próxima de todos vocês, todas vocês, apesar da distância, e dizer que nós temos que persistir. O caminho é longo, mas nós já mudamos muita coisa. E uma boa estratégia de mudança é dar o exemplo. Então, o machismo, ele não mora só em homens, ele mora em mulheres também. Então, quando a gente reflete a respeito das nossas condutas, dos nossos poderes, do nosso papel na sociedade, e quando nós influímos na vida de outra pessoa, nós já estamos fazendo diferença. E essa é a minha proposta, que cada uma e cada um de vocês aqui presentes, que façam diferença, que levem essa mensagem adiante, seja pelo exemplo, seja pela palavra, seja pelo acolhimento. E contem conosco sempre, né? E eu queria mostrar o livro, aqui ó, antes de terminar rapidinho, você falou do meu livro. Para quem tiver interesse, da Lei Maria da Penha, a 3ª edição, tá quase acabando, mas se alguém tiver interesse, ainda tem um pouquinho para comprar. Então, com certeza deve ser uma ótima leitura. Eu vou providenciar para mim aqui. Até estou com as suas colocações da última conversa que a gente teve, violência psicológica, aqui anotadas e abertas. De vez em quando eu dava uma consultadinha. Que maravilha.
muito úteis, inclusive para as minhas sentenças. Queria agradecer demais a sua disponibilidade em poder fazer essa troca aqui com a gente. Agradeço em nome do Fanavide e te desejo um beijo carinhoso. A gente se vê. Um beijo. Obrigada, um beijão a todas e todos. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau.